Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live. Deixa a Ione entrar. Hoje a gente vai falar sobre sucesso. Vamos, cadê a Ione? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se agora consegue entrar. Agora. Oi. Eu vou esperar a Ione entrar, eu já estava aqui. Pois é, não tinha aparecido ainda o convite. Esse fica melhor, assim, mas acho que não tá legal, não. Hoje a gente vai falar sobre sucesso, não é isso? Meditação e sucesso. Isso aí. Então, se quiser começar, fique à vontade. Ok. Então, antes de mais nada, o que a gente precisa saber? Meditação é uma jornada interior, né? É uma jornada de autodescoberta. Na realidade, é uma nova descoberta, né? A meditação. É um momento reservado para reflexão e silêncio. Fora da agitação, dos ruídos da vida cotidiana, né? Então, se a gente parar para analisar, a palavra meditação tem alguns sentidos muito indicativos. Por exemplo, do latim, medium tari, né? Quer dizer, dirigir-se ao centro, voltar-se para o centro. Poder também derivar do verbo latino mediri, que significa curar, meditar. De onde vêm as palavras portuguesas? Medicamento, médico. Então, muitas vezes, melhor dizendo, se a gente for analisar meditação, ele vai estar muito ligado à autocura, né? Então, o que a gente pode estar falando aí, juntando meditação e sucesso, que é o tema da nossa live de hoje. O sucesso real, ela não vem de uma busca ansiosa, mas de um centramento altamente produtivo, ou seja, a meditação, né? Então, se a gente for analisar meditação a partir de sua origem, a gente vai indicar um duplo olhar, voltar-se para o centro e buscar a cura, remédio para algo que está fora do centro. Então, meditar é buscar se reequilibrar do seu próprio centro. Então, meditação, então, ela é voltar-se para dentro de si mesmo. Para conseguir isso, não há como fazê-lo sem acalmar, por exemplo, a respiração, sem relaxar, sem se tranquilizar, né? Enquanto a meditação estiver voltada para fora, num trabalho a fazer, num problema a resolver, numa discussão conflituosa, isso não tem jeito. Vai ser muito complicado você conseguir essa autocura através da meditação. E como a gente está falando aqui, trazendo a meditação para o processo de sucesso, né? Então, o que a gente convida o pessoal a fazer hoje? Ir para o centro de si mesmo, para meditar. Portanto, é preciso diminuir o ritmo da respiração, o relaxamento dos músculos e o acalmamento da mente. É claro, como a gente falou há 2 lives anteriores, né?
nossa mente, ela é dividida em consciente e inconsciente, e a gente não vai conseguir parar 100%, zerar 100%, porque ela vai estar ali, ativada, né? Então, o que a gente tem que fazer no processo de meditação é tentar entrar em contato com o nosso inconsciente. O subconsciente, ele vai trazer todas as informações de sucesso que a gente precisa nessas tomadas de decisões aí. Quando a gente acalma a respiração, né? Começa a falar devagar, não correndo como dia a dia, não sentindo a turbulência, o barulho, os gritos externos. O que vai acontecer, então, quando a gente entra nesse estado de centramento? Nós vamos estar nos medicando. Nós vamos estar dando tempo de o nosso organismo encontrar o ponto de equilíbrio, que é o começo da cura de qualquer coisa que possa afetar negativamente. Que é exatamente onde a gente vai encontrar as respostas e o caminho para o sucesso. Então, a meditação, portanto, ela vai proporcionar o caminho de cura para os nossos órgãos cansados, estressados, né? Ela vai dar tempo para que a gente consiga refazer, né? Que esse caminho de cura também para as nossas emoções. A gente falou sobre as emoções, se eu não me engano, na última live, né? Comentando exatamente sobre isso, né? As emoções, ela vai ter um papel fundamental na hora das nossas decisões. E nossas decisões são exatamente o que pode nos levar a ter sucesso ou não, né? Geralmente, quando as emoções elas são tensas, carregadas de preocupação, de ansiedade, ou mesmo de mágoa ou irritações, a gente não vai conseguir ter um equilíbrio para a gente ter um bom resultado daquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, o que a gente deve fazer quando fala meditação levando para o sucesso? A gente tem que acalmar a nossa mente. E, Kátia, às vezes, as pessoas pensam que para fazer meditação, a gente precisa ficar em estado de lótus. Na última temporada de lives que a gente fez, eu não sei se foi você que falou sobre meditação, se foi eu que falei sobre meditação, a gente comentou exatamente na questão da meditação, e que pode ser feito dentro de um ônibus, que pode ser feito viajando, que você pode estar com um monte de gente em sua volta conversando, você pode centrar e buscar a resposta que você quer, né? Nessa live que a gente falou só sobre meditação, a gente falou exatamente essa questão do acalmamento da mente, né? Que quando a gente consegue ter o controle da nossa mente, a gente consegue ter os melhores resultados. E a meditação é uma das formas da gente acessar o nosso subconsciente, aquilo que vai trazer 95% dos resultados que a gente vai estar querendo aí, né? Mas para isso, o que a gente tem? A gente tem que diminuir o ritmo dos nossos pensamentos, dando tempo para que a gente consiga refletir, ponderando esses pensamentos. Às vezes, a gente parar para ouvir o que nos está sendo dirigido, o que nos está sendo pedido, relaxar e buscar realmente o nosso centro, né? O nosso eu interior. Estamos simultaneamente baixando o ritmo de nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, dando tempo às imagens, às ideias se acalmarem. E por que então meditar vai ser a chave do sucesso, como a gente está falando, está chamando para a live de hoje, né? Porque com a cabeça agitada por acúmulos de pensamentos, dúvidas, muitas vezes esses pensamentos, essas dúvidas, elas são desordenadas pelas emoções carregadas de ansiedade. Ainda mais agora que a gente está vivendo num tempo de incerteza,
né? A gente não sabe se a gente vai para o trabalho, se a gente vai encontrar um colega que está doente. A gente não sabe se a gente vai sair na rua, se a gente vai encontrar uma pessoa doente. A gente não sabe se a gente vai pegar o vírus ou não vai pegar o vírus. A gente não sabe se a gente pegar o vírus, se a gente vai morrer ou se a gente vai viver. Então, é um tempo de muita ansiedade, muita dúvida, muito medo, né? Que as pessoas... ontem uma tia minha chegou para minha mãe e falou assim, Eula, as pessoas estão ficando doidas, estão ficando malucas, piradas com esse negócio de pandemia. Então, é um momento de muita ansiedade. Agora, como é que vamos conseguir dar rumo? Como é que vamos focar no que está exigindo nossa atenção e decisão? Principalmente nesse momento conflituoso em que muitas pessoas estão buscando sucesso aí, né? A gente vai conseguir relaxando, centrando-se, mirando tranquilamente no alvo que a gente precisa neste momento aí, né? O que acontece? Quando a gente fala que o sucesso é a chave que a meditação é a chave para o sucesso, por quê? Porque o sucesso em qualquer área, ou qualquer atividade humana, ela vai estar relacionada exatamente com as decisões que a gente vai estar tomando. Então, por exemplo, o sucesso no relacionamento de um casal, na educação dos filhos, na cura de dores e doenças, na recuperação de saúde, seja no sucesso para o esporte, né? No caso ali, o chute, né? O zagueiro dando chute, o goleiro pegando chute, né? O que vai decidir ali naquele momento é exatamente um momento de centramento. O sucesso nos estudos, nos exames e provas, o sucesso em negociações para não perder o foco e em muitas outras atividades do dia a dia, profissional e policial. Então, tudo isso aí, Kátia, a gente vai precisar exatamente de meditar, de centrar-se. E existem diversas técnicas de meditação aí, né? Não é um foco que a gente quer dar hoje em relação à meditação, mas é aquela questão de você respirar e contar até 10. Eu lembro de uma tia minha que ela falava o seguinte, que a gente tomar uma decisão, que a gente cheira a florzinha e sopra a velinha. Então, né? Então, esse cheira florzinha e sopra a velinha é exatamente o processo de meditação. Por quê? Porque você está respirando, né? Você está puxando o ar e soltando o ar. Então, você se concentra naquilo ali. E quando você está concentrado naquilo ali, você está focado naquilo ali. Então, o que acontece? A sua mente começa a ficar relaxada, a sua mente começa a ficar focada na respiração. E aí, o que a gente consegue? O nosso silêncio interior, que foi exatamente o que a gente trabalhou na outra live sobre meditação, né? Que era exatamente a meditação, a importância da meditação era alcançar esse silêncio interior, né? E quando a gente alcança esse silêncio interior, o que vai acontecer? A gente consegue equilibrar as nossas emoções, né? As nossas emoções deixam de ser o controle das nossas decisões, das nossas ações, e a gente consegue aí ter as melhores respostas, né, para o que a gente está precisando buscar. Então, não importa o barulho, o agito externo, é o meu interior que deve buscar se acalmar. É onde eu tenho que concentrar minhas energias. É para onde eu tenho que direcionar as minhas ações. Todo sucesso, ele vai depender, no geral, de muito treino, de muita experimentação, de aprendizado constante, para alcançarmos o sucesso em todos os nossos empreendimentos.
dentro de casa, com os nossos parceiros, com os nossos filhos, com os nossos parceiros de empreendimento, né? Temos que aprender a dar tempo para a meditação, para desprender-se dos êxitos imediatistas, porque às vezes a gente quer uma resposta muito rápida, muito no aqui e no agora. E eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar, porque hoje o que está acontecendo comigo é resultado do que eu produzi lá atrás. O meu sucesso de hoje vem do conhecimento que eu venho dedicando há 5 anos dentro dessa área, né? E todo sucesso ele depende de quando a pessoa treinou a ser focada. E aí, o que eu chamo a atenção para a gente entender essa questão do sucesso, né? Que existe alguns benefícios quando a gente começa a centrar-se, a focar no nosso interior. Por exemplo, o foco, né? Todo indivíduo ele vai precisar visualizar para onde ele quer chegar. Então, a meditação te traz esse foco. Ele te traz para mudar, por exemplo, se for necessário mudar de estratégia, que horas que você deve planejar melhor, que aquele plano que você traçou não é adequado para aquele momento, que você deve fazer uma mudança. Então, esse foco que vai estar trazendo é a meditação. As pessoas que eu atendo, elas reclamam muito da gestão do tempo, que elas não têm tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer uma meditação, eu não tenho tempo para me identificar, né? Eu não tenho tempo para fazer isso. Ah, mas eu tenho que fazer a meditação de manhã, então eu tenho que acordar mais cedo. Ah, eu tenho que fazer a meditação no final da tarde. Ah, mas aí eu tenho muita coisa para fazer. Ah, mas quando estou no trabalho não dá, porque está cheio de papel, cheio de coisas para mim assinar, para mim planejar, para me executar. Eu não tenho tempo. Então, a gestão de tempo que atrapalha, essa desorganização que atrapalha muita gente, inclusive aqueles que fazem empreendimentos, que são empreendedores mesmo, acostumaram a ter uma agenda apertada. Essas pessoas elas estão vivendo para o outro e esquecem que elas precisam ter um tempo para elas próprias, porque o que é mais importante nesse processo todo de vida é você, é o indivíduo. Então, eu tenho que me preocupar comigo. Eu não tenho que me preocupar com a Kátia. Eu não tenho que me preocupar com o João. Eu não tenho que me preocupar com a Maria. Eu tenho que me preocupar com a Ione, né? Então, nesse processo, o que acontece? As pessoas elas estão preocupando com o que o João quer, o que o João me pediu, o que a Maria me pediu, o que a Kátia quer. Será que a Kátia está gostando da live que a gente está fazendo? Será que para ela eu estou fazendo o que é certo? Então, a cabeça fica naquela mexendo, né? E esquece, né? É aquele selfiezinho 2 que fica ali. Eu falo que é o diabinho, fica conversando. Ó, tá errado, você tem que focar aqui. Então, o praticante da meditação, qual é a diferença? Ele é mais centrado. Então, o que acontece? Quando ele é mais centrado, ele usa o seu tempo de uma melhor forma, né? E quer ver uma coisa, Kátia? Quando a gente faz um plano de ação no dia anterior, a gente consegue um melhor centramento, uma melhor gestão de tempo no dia seguinte. Então, às vezes, as pessoas elas esquecem de fazer essa gestão do tempo seguinte e esquecem de colocar a meditação, né, nesse momento. E eu estudei uma época com uma psicóloga lá do Rio Grande do Sul, que ela dizia o seguinte, que às vezes que a gente vai estar no mundo, o exterior vai nos afetar, o ambiente nos afeta, independente do nosso querer ou não, né?
Só que aí quando a pessoa, vamos colocar que Mariazinha vem cá e fala assim, nossa, que live porqueira, que horrível isso que vocês estão fazendo. Nossa, isso é uma porcaria. Eu não perdi meu tempo fazendo isso. Então, o que ela orienta? Que a gente pare, respire, pegue aquele pensamento, tá te incomodando, escreve no papel, amassa, coloca numa caixinha. Ela chama de caixa preta. Então, coloca nessa caixinha. E passa o dia todo fazendo esse tipo de atitude. Teve uma coisa que você não gostou, que você passou naquele instante, por exemplo. Você chegou e se estressou com seu filho. Aquilo ali você anota no papel, amassa o papel, joga dentro daquela caixinha. O que você faz? No final do dia, porque você esquece, deixa aí, deixa fluir. Ela fala que você já passou, colocou no papel, colocou para lá, você não precisa ficar guardando na cabeça, colocou no papel. E aí você está tirando da sua mente uma preocupação que não é sua e coloca no papel. Então, tudo aquilo que não é seu, você colocar no papel, você vai estar se livrando. No final do dia, você pega aquilo ali e joga no lixo. Porque é lixo, você não precisa daquilo ali. E depois, quando você lembrar, você começa a dar risada daquilo que você passou, né? Eu estava estressada com esse tipo de comportamento. Teve uma coisa que a gente comentou na live passada que aconteceu, né? Que a gente ficou meio tumultuada com o comentário. Aí depois a gente foi, deixa passar. E foi. E aí, quando a gente foi analisar, a gente estava rindo daquilo ali que aconteceu. Por quê? Não era nosso, era da outra pessoa. Às vezes a pessoa joga o lixo dela em cima da gente. Então, essa gestão de tempo, ela vai ajudar exatamente nisso, da gente selecionar o que realmente é nosso e o que não é nosso, que é lixo do outro que jogou na gente, a gente joga nessa caixinha e joga fora. Para a gente conseguir melhorar a nossa gestão de tempo, é fazer um planejamento. A gente planejando o que a gente quer, isso, o que acontece? Nas primeiras horas do dia, você analisa a sua lista, passa vai acontecer quando você estiver acostumando a fazer esse planejamento e essa execução, você vai começar a ter um melhor rendimento. E aí você vai chegar e falar assim, já fiz tudo, o que eu tenho que fazer? Não, e a coisa maravilhosa é quando você pega o seu checklist lá e sai ticando. Já fiz. Nossa, é maravilhoso. Quando você vê, dá uma sensação de realmente assim, muita produtividade. Para mim, super funciona o checklist. Sempre quando eu vejo que eu tenho muitos afazeres no dia, então faço lá meu checklist. Eu acho uma maravilha. E tem pessoas que falam assim, eu não sei o que fazer. Gente, tem que ter cuidado com esse tipo de pessoas que falam assim, eu não tenho o que fazer. Todo mundo tem o que fazer. Todo mundo tem alguma coisa que pode ser ajudada, que pode ser incrementada ali. E a gente tem que ter cuidado com o nosso bem-estar. E se você trabalha com a equipe, o bem-estar da equipe também é importante dentro desse processo. A meditação, ela ajuda. Eu lembro que quando eu fazia meu último ano de faculdade, olha que minha mãe estava lembrando que tem 18 anos que eu formei, não conta para ninguém, não. Então, há 18 anos atrás, a Unimontes, ela já utilizava essa forma de meditação. Ela parava, fazia um alongamento nos funcionários da biblioteca, nos funcionários do pátio, nos funcionários que trabalhavam lá. Por quê? Porque ela estava focada no bem-estar da equipe. E quando uma equipe está bem, a produtividade é excepcional. Então, se eu me preocupo com o meu funcionário, se eu me preocupo com o meu bem-estar, então a meditação ela vem trazer esse acalmamento, esse centramento, esse melhoramento na vida dessas pessoas aí. Aí a gente pensa também, Kátia, que é outro fator extremamente importante, a gestão financeira. Quantas pessoas elas não conseguem, né, lidar com essa gestão financeira? Principalmente agora, nesse momento
de pandemia, eu estava conversando com um gestor de uma escola, não é escola de ensino fundamental, não, era outro tipo de escola. E ele falou que estava difícil as coisas para ele, porque as escolas estão fechadas. No caso dele, não era uma escola que podia fazer uma videoaula, uma videoconferência, é uma escola prática. E aí, se ele não tinha uma reserva financeira, nós já estamos indo aí para março, abril, maio, junho, julho. Nós estamos indo para 5 meses de fechamento de comércio, fechamento de escolas, né? E isso prejudica o financeiro da empresa. Então, essa gestão financeira, ela tem que ser redirecionada. Como, por exemplo, aconteceu nas escolas, né? Nas escolas públicas, nas escolas particulares, elas tiveram que se reinventar, né? Para elas conseguirem que os pais continuassem pagando, porque no contrato está lá, você tem que entregar um produto. Se ela não estava entregando o produto, como é que o pai ia pagar? Então, se o pai não pagasse, ele estava isento daquele pagamento, né? Então, as escolas, elas têm que buscar, de alguma forma, dar aulas. Como dar aula, né, para esse grupo de alunos? Eles tiveram que partir para o online. Tem que Então, se imagine reinventar, né? quantas pessoas que não estavam financeiramente preparadas para isso. Porque são Até equipamentos. porque a gente não tem uma boa educação, não é novidade para ninguém, né? Que a gente não tem uma boa educação financeira de base. E eu já até ouvi em alguma palestra, eu não me lembro onde que eu fui, que teve uma palestra, que falava exatamente isso. Que educação financeira ela deveria ser ensinada na escola, né? O aluno, o indivíduo, ele tinha que ser preparado para esse mundo, né, financeiro. E nós temos aí mais 2 pontos, que é a capacidade de liderança, né? É a habilidade para lidar com os problemas que existem. Então, quando você chega um problema para você e você resolve, é um resultado que você vai ter. Se chega um problema para você e você respira, você centra, né? Para que você tenha o melhor resultado, você tem outro tipo de resultado naquilo ali. Então, por isso que o sucesso ele está ligado muito à meditação. E, por fim, a criatividade. Lembra quando eu mostrei aquele mapa que tinha um iceberg, que uma pontinha pequena era 5% e uma grande quantidade era 95%? Essa grande quantidade aqui é onde a gente tem a criatividade. É onde a nossa mente criativa ela vai estar trabalhando. E se eu ainda lembro que eu comentei lá na meditação, olha, Kátia, eu gosto de trabalhar muito com a linha do tempo. Por quê? Porque a linha do tempo é exatamente isso. Você leva a pessoa no centramento, você leva a pessoa a acalmar a mente e a buscar o quadro, a foto necessária para aquele momento. Então, ela está ativando a criatividade. E com essa ativação da criatividade, eu posso mudar o que eu quiser. Eu posso mudar a minha realidade. Eu posso construir a realidade que eu quiser. Então, a meditação, ela ajuda a gente a limpar nossa mente, a reduzir nossos pensamentos ruminantes, aquele diabinho que fica falando o tempo inteiro. A gente diminui o nosso potencial criativo, porque a criatividade ela está muito aguçada, muito aflorada. Com essa limpeza, nossa criatividade ganha vida. Né? E aí, a gente reduz o nosso olhar viciado para as coisas e a gente começa a ter resultados que realmente a gente quer dentro desses insights para a gente resolver a situação. Lembrando, Kátia, o que seria sucesso, né? É a definição única e intransferível. Nem todos sonham com os mesmos sonhos. E não existe razão para ser assim. Portanto, você já se fez essa pergunta?
qual é a definição de sucesso? Então, alcançar o sucesso, ao mesmo tempo, é um assunto que gera alto interesse de grandes conflitos internos. Porque a gente fica se perguntando, por que eu não consigo? Boa tarde, Neves. Por que eu não consigo alcançar o meu resultado? Por que eu não consigo dar o meu potencial? Afinal, quanto trabalho dá para a gente conseguir esse sucesso, né? Além dos objetivos de curto prazo que a gente precisa buscar, a gente tem que pensar também nos nossos objetivos a longo prazo. Outro dia um coach me mandou uma mensagem, ele virou para mim e perguntou assim, eu postei alguma coisa, aí ele foi e mandou no meu postzinho, ele virou e falou assim, o que você vai ser daqui 5 anos? Aí eu falei, eu vou estar comemorando o meu resultado, que eu já tinha planejado as minhas metas desses 5 anos, e com certeza eu vou estar traçando mais metas para os próximos 5 anos. Então, isso é que é sucesso. É você ter foco definido naquilo que você quer. A Neves está falando aí, sucesso é construído a cada dia com muita perseverança. Quando a gente quer, a gente vai seguir aquilo ali à risca, né? Independente do que a gente vem sofrendo. Sem contar que sucesso também é uma definição bem particular, né? Do que é sucesso para cada um. Então, assim, cada um tem o que considera realmente sucesso. E às vezes, assim, o sucesso está em pequenas coisas, né? Como o Neves está falando, é construído a cada dia. Então, cada passo que você dá não deixa de ser uma vitória, não deixa de ser um sucesso, um pedacinho daquela meta maior, do seu objetivo maior. Então, assim, as pessoas às vezes pensam, né, que o sucesso é o fim da jornada, mas na verdade ele é construído a cada momento até chegar ao objetivo final. Em relação... A gente tem que pensar o seguinte, Kátia, a gente já passou 6 meses, né, 7 meses aí do início do ano. Muitas pessoas, elas traçam metas lá no início do ano, na viradinha de 31 para 1º de janeiro. Elas traçam meta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou alcançar isso, vou alcançar aquilo outro. Então, o que acontece? Esse momento agora é um momento de reflexão. Porque o que aconteceu? Nós tivemos, no mês de março, uma chamada para a quarentena, né? E como a gente teve essa chamada para a quarentena, a gente teve que parar tudo aquilo que a gente tinha planejado. Só que quem foi esperto se reinventou naquele momento. Ele se reestrumentou de março. Mas quem não conseguiu ter essa agilidade, ter esse foco realmente no que tinha planejado, perdeu aí uns 7 meses. Só que essa pessoa, ela tem que pensar o seguinte, o que ela planejou para o ano de 2020, ela não deve guardar para 2021. Então, ela tem aí mais 5 meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses, para ela entrar em ação. Então, o que ela pode fazer, né? É uma coisa que a gente está falando assim, construa 1 ano em 6 meses. É isso que ela tem que fazer. Ela tem que focar que ela tem aquele tempo para fazer aquela prática, aquela organização e adiantar tudo que tem para fazer. E outra coisa, com certeza, como eu disse mais cedo, tem tempo para fazer isso. Basta um bom planejamento, uma boa organização que você vai conseguir o resultado que você quer. Se você quer alcançar, por exemplo, uma meta, bater uma meta na sua empresa. Ah, mas minha empresa está fechada. Tá. Como você pode reinventar a sua empresa? O que você pode diferenciar ali para que ela construa de forma diferenciada, ela como é que chama? Traga financeiro, traga dinheiro para dentro da empresa. Muita gente conseguiu sair do vermelho, né? Muita gente colocou delivery, né?
Então, é a reestruturação do negócio, a reinvenção, né? E deixar, neste momento, a criatividade ser aguçada. É isso que vai fazer o diferencial. É isso que vai fazer lá na frente um potencial maior, que vai diferenciar entre sucesso e fracasso. Porque o Tony Robbins mesmo, ele fala que não existe diferença entre sucesso e fracasso. A diferença é que você tem que pegar o seu fracasso e saber olhar para ele. É aprender com o erro. Então, se você deixou de fazer nesses 7 meses que já se passou, agora é o momento de você arregaçar as mangas e fazer diferente nesses próximos 6 meses que ainda restam, para que você construa um 2021 diferente do que foi o ano de 2020. Claro que 2020 foi com a turbulência de uma pandemia, mas ninguém garante que vai terminar a pandemia. Meu primo está Sem numa contar parte aí que da tem as Europa, na consequências França. dela, né? Meu primo está aí num lugar desse da França que voltou tudo de novo. Você comentou que a capital, Lisboa, voltou tudo de novo. Então, assim, a gente precisa rever nossas atitudes, né? Precisa rever as nossas práticas para a gente dar continuidade no que realmente é necessário, é importante. Uhum. O que, só reforçando, assim, né, para o pessoal, a questão da meditação, né, onde você se centra, né, então, como você falou, a gente acaba não acalmando só a mente, mas acalmando todos os nossos órgãos também, né, e acho que eu li, acho que é aquele livro de Louise, como é que é? A cura, você pode curar. Como é que é? Acho que tem ele. Você pode Pode curar curar seu sua corpo, vida. sua vida, né? Pronto, que ele fala lá a questão do que cada doença está relacionada muitas doenças estão relacionadas a alguns órgãos da gente, né? Como raiva, por exemplo, ele afeta o nosso fígado e uma série de coisas que ela vai fazendo relações, emoções e, e os órgãos. Então você acalmando acalma também os seus órgãos. Sim, se a gente lembrar, acho que todo mundo ouviu falar, né? Assim, é que quando você está com raiva, você nunca toma aquela explosão, você conta até 10, né? Todo mundo já ouviu falar. Eu acho também isso super funciona, né? Todo mundo já, se não testou, deveria, porque antes mesmo do 10, normalmente você já está com a sensação bem melhor, com as Porque emoções você bem mais foca estável. números ali, Nos né? números, isso, exato. É o que a Né? gente chama de centrar. A caixinha que você falou, né? A partir do momento que a gente transmite aquela emoção, seja ela qual for, por papel, parece que realmente está saindo um peso da gente. Né? Parece que, não sei explicar, é como se você estivesse tirando realmente um lixo mental, como você comentou. Eu também já fiz isso e super indico. Bom, acho que era isso, mas assim que eu queria pontuar, né? E Aqui, o que que eu queria finalizar, né? A gente tem que observar, dentro da meditação do sucesso, o tempo. A gente tem que ter tempo, né? A gente tem que buscar esse tempo para ter produtividade, né? A gente tem que se ocupar e verificar que ocupar não significa ficar só produzindo, né? A gente tem que saber ocupar a nossa mente. nessa questão da As produtividade, tarefas, elas nunca só vão para terminar. completar,
essa questão de produtividade. Vou falar assim, o que funciona para mim, tá? De repente pode funcionar para outras pessoas também. A questão do checklist e assim, a gente colocar no mínimo 5 coisas que a gente tem que fazer amanhã, então já coloca à noite. O que é que você precisa fazer? Porque ali você já, mais ou menos, você sabe se você precisa procurar um documento, por exemplo, então já separa, né? Se você vai a algum lugar, por exemplo, e aí você precisa de tal documento, então separa à noite. Não deixa para separar no outro dia de manhã, mesmo que você só vá à tarde, mas separa logo. Aquilo ali já vai te dando, já vai tirando aquilo ali da sua mente. E quando você for, você só é pegar aquela pasta que está separada dos documentos e ir. Então, assim, isso facilita bastante. A questão da roupa também parece bobagem, mas você já separar a roupa que você vai utilizar também facilita. Às Você vezes falou eu aí, separava até, eu eu, lembrei eu, do presidente dos Estados Unidos, eu separava até a o roupa de Obama. ir para academia. O Obama, ele não se preocupava com a roupa, porque ele tinha uma pessoa. Oi, Então, preocupação. deu uma Voltou? cortou um pouco, acho que tá voltando. Oi, voltou. Tá dando uma cortadinha, que eu tô travando. Na hora que você destrava, eu travo. Obama, ele deixava as roupas por conta de outra pessoa escolhia. Então, assim, ele não se terno que ele ia usar, como que ele. Né? Mas a gente não tem como delegar isso. Então, o que, que a gente tem que fazer? Como você disse, já deixar pronto. Olha, É para mim menos super gasto de funciona. energia no dia seguinte. Parece bobagem, mas sempre para mim funciona, viu? Perceber também, Kátia, que a gestão das tarefas, elas nunca vão terminar. Sempre vai ter. Esses dias mesmo estava conversando com minha mãe. Minha mãe, eu falei, cozinha parece uma coisa, né? Você entra para a cozinha, você não sai de lá mais. Sempre tem o que fazer. É um bolo para o café da manhã, aí depois você tem que se preocupar com que almoço que você vai fazer, tem o lanche da manhã, tem aí o almoço, depois do almoço tem o lanche da tarde, você tem que se preocupar, e na hora que você termina de fazer o lanche da tarde, você já tem que preocupar com a janta, depois da janta, o lanche da noite. E assim, em cada intervalo desse ainda tem louça para lavar. Então, eu falei com ela, cozinha é ingrata, ela sempre está ali. É a mesma coisa as tarefas, elas nunca vão terminar. Elas sempre vão estar ali. A gente tem que ter essa consciência. Não se torne a agenda dos outros, né? Aquela questão, às vezes as pessoas elas estão muito preocupadas com o que o outro pensa. E, por exemplo, o WhatsApp é perdido para você ser a agenda do outro. Porque você pode olhar naquele momento a mensagem, ou é a hora que o outro quer que você olhe, porque ele mandou a mensagem para você. Então, se toda hora você está ali, você tem que ter cuidado, porque isso já tem até uma doença disso aí, né? Não se torne a agenda do outro, né? Você não tem que fazer o que o outro quer na hora que ele quer. Você tem que gerenciar o seu tempo. E outra frase bem interessante também deixa eu ver se eu me recordo, que é: se você não tem agenda, vira agenda, né, Vira a das agenda outras do outro. pessoas. Ter uma direção é mais importante do que andar rápido. Então, você tem que saber exatamente onde que você quer chegar. Não importa se você vai devagar, vai lento, vai rápido. O que importa é você saber exatamente o que e onde você quer chegar, né?
perceber quem são os ladrões de energia. Que a gente comentou aí, a questão das decisões de roubo, né? O que está te deixando cansado? O que está te roubando a energia naquele momento ali? É extremamente importante, porque quando a gente consegue decifrar quem está roubando a nossa energia, que está deixando a gente com preguiça de fazer aquelas atividades que realmente são necessárias de fazer, a gente começa a ter uma melhor produtividade aí. Não trate exceções como regra, né? Não é porque aconteceu hoje, que você errou hoje, que amanhã vai acontecer a mesma coisa, não. Não é regra, né? Como a Neves colocou aí, né? O sucesso é a perseverança do dia a dia. Então, a gente tem que cuidar do dia a dia que está ali, né? Ela ainda coloca: a fama que pode ser instantânea e pode ser comprado. Dura um instante, mas não dura para sempre. Então, o sucesso, cada um vai escrever o seu sucesso. Não coloque empecilhos para a sua felicidade. Muitas vezes as pessoas falam assim: não dá para me fazer isso, né? Eu lembro que a gente definiu, né? Vamos fazer as lives 2h15. Bem, não deu para fazer todas as 4 lives 2h15. Mas a gente acertou 2h20, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por quê? Porque eu tenho criança pequena, né? E aí tem outras necessidades. Você foi chamada para um trabalho de... De novo tá cortando. E aí, o que a gente precisa? A gente tem que ter... se fosse fácil, todos fariam. Mas a gente continuar naquilo que a gente quer, deseja. Para isso, a gente tem que ter clareza, né? Que é os 4 Cs. Foi uma live que a gente falou lá atrás também em relação à questão do sucesso. Clareza eficaz do que a gente quer, né? Para que a gente tenha produtividade inteligente. E aí a gente vai conseguir conquistar uma mentalidade vencedora, porque a gente vai festejando cada pequeno sucesso que a gente tem. Eu consegui fazer meu checklist hoje. Eu consegui fazer meu checklist amanhã. Eu consegui fazer uma atividade que eu tinha procrastinado há muito tempo. Então, essa é a mente vencedora. Quando você começa a ter isso, você começa a aumentar o seu nível de energia, você começa a ter mais sucesso, né? Você de 5 passa para 6, de 6 passa para 10, sua lista de checklist. E aí, quando você vai ver, você já está fazendo infinitas coisas, já está adiantando, que é exatamente o que a gente fala, que nesses 6 meses dá para você fazer o que você queria para o ano. E tem muita gente que está aí falando: mas o ano já está no meio e eu não posso fazer, não dá para me fazer. Então, eu acho que isso aí eram as minhas dicas, né, na questão da meditação, a ligação de meditação com sucesso, né, para que as pessoas comecem a repensar o sucesso de uma forma diferenciada. Em vez de ficar ali de braços cruzados esperando que as coisas cheguem para elas, que elas entrem em ação. E uma das formas, eu vou novamente convidar o pessoal para vir para o nosso grupo Magia do Despertar, né? Que é exatamente esse despertar da consciência, esse despertar para o novo, para uma nova vida, que você tenha mais produtividade, mais tempo, mais sucesso. Então, dentro do Magia do Despertar, ele está aí para ajudar nisso aí. Então é isso, né? Bom, a gente vai continuar divulgando os nossos temas e datas das próximas lives. Então, hoje foi a última dessa temporada. Agradecer as pessoas que acompanharam, comentaram, mandaram mensagem pra gente. Então, assim, realmente agradecer e a gente vai divulgando as próximas. Não é isso? Quer deixar mais algum recado? Acho que eu falei demais hoje. Tá bom, então, um grande beijo. Então, até a próxima. Até.